enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse quem? Na placa, me ajuda. Disse quem? Jesus. Levanta-te, toma teu leito e anda. Você pode sentar aqui do lado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Deus proveu tudo. Aleluia. Meu Deus, já que eu lá debaixo de chuva, eu peguei um carro. Graças a Deus estamos aqui, amém? Presta atenção, seria o objetivo daquilo que ele ministra. Esse livro ao qual vimos nesta noite é um texto bastante conhecido. Falar sobre essa passagem é falar referente a uma pessoa que está enferma. Observe que João, ele é um dos únicos escritores que vai relatar sobre esse texto. Prova disso que quando nós paramos para até em busca de informação sobre esse mesmo texto do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, os três aqui não faz questão de mencionar a respeito desse personagem. Percebe que os três evangelhos é conhecido como sinônimo. Mas pregador, o que é evangelho sinótico? A palavra sinótico significa algo semelhante. Presta atenção. A palavra sinótico, ele relata sobre o mesmo acontecimento. É bem verdade que João aqui, ele é conhecido como evangelho universal. O evangelho de João, para que todos entendam nesta noite, não é um evangelho específico para uma classe. É um evangelho conhecido para todos. Prova disso que quando nós lemos o evangelho de Mateus, nós aprendemos que Mateus, ele escreve para um evangelho específico. Mateus escreve para os judeus. E Marcos, ele escreve para os romanos, Lucas para os gregos. O interessante é que João é considerado o apóstolo mais próximo de Jesus Cristo. Você lembra de João, a qual lembra da sua conversão? A Bíblia diz, querido, que João era pescador. João, outrora, foi aquele que inclinou a sua cabeça no ombro do mestre. João também é aquele responsável em escrever o livro do Apocalipse, conhecido como o livro da Revelação. Prova disso que quando nós lemos esse texto, no capítulo 5, a qual nós fizemos menção, a Bíblia dá epígrafe do texto dizendo: Jesus cura um homem no tanque de Betesda. Jesus cura um homem no tanque de Betesda. O tanque de Betesda, para todos conhecem, era um tanque que ficava próximo a Jerusalém. Esse tanque aqui tinha a porta das ovelhas. Esse local aqui era um local que as pessoas enfermas, as pessoas quando tinham a sua necessidade de ser curado, as pessoas iam em busca de um lugar chamado tanque de Betesda. É nesse lugar que as pessoas eram curadas. Prova disso que as pessoas mais rejeitadas naquela época não poderiam frequentar uma festa. Se fosse nos dias atuais, a pessoa não poderia frequentar o templo. A pessoa não poderia até mesmo sentar no seu lado. O único lugar na Bíblia que você vai ver enfermo frequentar lugar que lê a Torá é conhecido como sinagoga. Mas Josué, qual é a diferença entre sinagoga e há uma diferença entre templo? Vou te explicar. A sinagoga foi feita por Esdras. Esdras, para todos conhecem, aquele amigo de Neemias que ajudou na reconstrução de Jerusalém. Esdras foi o primeiro escriba a fazer sinagoga. É tanto isso que quando nós paramos para esse texto, observe que no tanque de Betesda, a Bíblia fala sobre 3 tipos de enfermidade. Quantas enfermidades? 3. Quantas enfermidades? 3. O texto apresenta que ali havia cego, coxo e paralítico. Ali havia o quê? Cego, coxo e paralítico. Observe que essas pessoas aqui estavam no tanque. Porque observe que o tanque aqui, conhecido como casa de misericórdia, não era casa de misericórdia. Eita, Jesus. Porque aqui era um local que é onde havia disputa. E aqui que me chama a atenção, ao ler esse texto, que esse lugar poderia ter sido um canto de misericórdia, se tornou um tanque de disputa, porque as pessoas ali não se preocupavam com dinheiro mais tempo. Meu Deus! As pessoas ali estavam preocupadas com si próprias.
O que tem acontecido nos últimos dias, nosso meio, às vezes, em alguns lugares, que as pessoas têm disputado quem prega mais. As pessoas têm disputado quem canta mais. As pessoas têm disputado quem evangeliza mais. Mas o reino de Deus não é disputa. O reino de Deus é assim: se você prega, eu prego. Se você canta, eu canto. Se você evangeliza, nós evangelizamos. Sabe por quê? Porque Deus, nessa noite, Ele está em busca de pessoas que pensem em si próprio. Mas Deus está em busca de pessoas que estejam junto para fazer a obra de Deus. Olha para esse querido do seu lado, diga nessa noite: a obra de Deus não é feita por uma pessoa só. A obra de Deus, Deus conta comigo, Deus conta por você. Se nessa noite ele entendeu, ela entendeu, eu já convido a você daquele glória a Deus maravilhoso, porque Deus conta com você nessa noite. Escute, oh Deus maravilhoso. Aleluia! O homem está enfermo. As pessoas que estavam ali não estavam preocupadas com ele, que tinha mais tempo. Porque a questão das pessoas que estavam enfermas ali, cada um queria lançar primeiro para ser curado. Olha aí, meu Deus. Ali observe que ali havia um individualismo, pastor. Porque observe que o paralítico, ele confessa, dizendo: toda vez que eu tento lançar na água, vai alguém na minha frente logo recebendo a... Deus a cura. Mas irmãos, Jesus, ele decidiu ir naquele lugar para mudar a situação naquele lugar. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? As pessoas estavam expectativa no anjo. Olha aí. E às vezes tem lugar que as pessoas glorificam mais por falar no anjo do que no nome de Jesus. Meu Deus, é assim mesmo. Glória de É assim mesmo. Irmãos, o anjo tem seu papel, sim ou não? Sim. Já viu aquela vez que você fala assim: ô, manda o anjo do livramento. Minha avó já gostava. Ela já disse assim: ela dizia: Senhor, manda o anjo proteger meu neto, proteger meus filhos. Assim, minha avó sempre gostava. Minha avó era da Universal. Aí acontece que a gente sempre oramos: Senhor, o anjo campa ao nosso redor. Senhor, manda o anjo curar. Prova disso que a Bíblia fala acerca de diversos tipos de anjo. Quanto conhece a história de Daniel? Daniel estava orando. Glória a Deus. Hoje, uma dificuldade, Deus mandou Gabriel para Daniel receber a resposta. Foi assim ou não? Existiu um bloqueio para que o anjo não chegasse a Daniel. Aí qual era o papel de Gabriel? Mensageiro. Aí o mensageiro, quando tentou chegar até Daniel, observe que teve a sua dificuldade. Quando Deus viu que tinha dificuldade, aí Deus falou: pronto, vai lá, Miguel. Se está interrompendo o meu mensageiro de levar a palavra para Daniel que está orando alguns dias, eu vou mandar Miguel. Porque Deus é assim. Quando a palavra não tem para chegar até a tua vida, Deus anja Miguel, arcanjo, para quebrar a cilada do diabo, para quebrar que ele preparou para a tua vida. O que eu quero dizer nesta noite, faz essa palavra, receba em nome de Jesus, que o diabo ele não tem poder contra a tua vida, porque o diabo não tem poder contra a história, porque nesta noite ele vai desfazer o laço do passarinheiro. Deixa eu ver quem recebe nessa noite. Abandonaça. Deixa eu ver quem pega essa palavra. Abandonaça. Se você quer nessa noite, glorifica o nome de Jesus a ele. Eu vou dar uns minutos para você adorar. Eu vou dar uns minutos para você glorificar. Deus nessa noite está passeando aqui na Perovaz e marcou um encontro para mudar a tua vida a partir de hoje. A expectativa aqui era o anjo. Todo mundo que estava ali estava esperando o anjo mover as águas para receber a sua cura. O que eu acho lindo do texto, pastor, é que a Bíblia diz que em Jerusalém estava acontecendo uma festa. Jesus iria participar. Eu não sei se Jesus foi depois daquela festa ou Jesus havia participado daquela festa. Prova disso que a Bíblia diz que quando Jesus chega no tanque, Jesus vê uma situação não agradável. Se o paralítico irmão tivesse conhecimento de quem era Jesus,
certamente esse homem não ia esperar Jesus falar se ele queria ser curado. Ele ia suplicar pela sua cura. Lembra da história do cego? O homem estava no caminho de Jericó. Bartimeu aqui entende. Ele sendo cego, ele não podia enxergar, mas Bartimeu poderia Ouvir. Ele cego, não poderia enxergar, mas ele poderia Ouvir. Entenda uma coisa. Quando Jesus está entrando na porta da cidade, a multidão estava exaltando, a multidão estava clamando, porque todo mundo precisava do seu. Algumas pessoas iam até Jesus clamando por cura, outras pessoas iam até Jesus clamando por libertação, outras pessoas iam até Jesus querendo ouvir a sua palavra. A Bíblia diz que Bartimeu, ele quando ouve algo diferente, aquilo, pastora, criou curiosidade tanto na vida de Bartimeu que ele resolveu perguntar. Porque era de costume as pessoas passar ali, as pessoas viam a situação do cego, alguns davam esmola, alguns davam o que ele precisava, alguns davam para suprir a sua necessidade. Prova disso que o cego Bartimeu era conhecido por uma condição: primeiro, pela sua história; segundo, Bartimeu ele carregava sobre si A capa. Mas na Bíblia representa que existe pelo menos dois tipos de capa. Quantas capas? Duas. Existe a capa da exaltação, existe a capa da humilhação. Bartimeu estava com a capa. Quando a multidão estava no alvoroço, clamando ali, Bartimeu, quem sabe Bartimeu pensou que até as carreatas de heróis passando por Jericó. Bartimeu, na sua curiosidade, ele começou a perguntar a alguém ali, que o texto não diz especificamente o nome, dizer: que é esse que está passando por aqui? Não está na Bíblia, me permite mostrar aqui. Quem sabe alguém disse: esse é Jesus. E parece, pastor, que imagina Bartimeu segue falando: que é esse Jesus? Jesus foi aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Quem é esse Jesus? Jesus é aquele que curou a mulher com 12 anos. Aleluia. Quem é esse Jesus? Jesus é aquele que ressuscitou seu amigo Lázaro na cidade de Betânia. Imagine só eu, Bartimeu, dizendo: se ele fez tudo isso, imagina o que ele é capaz de fazer. Olha, 1, 2, 3. O que é que ele é capaz de fazer na tua história? Levante a mão para eu profetizar nesta noite. Deus, nessa noite, marcou encontro para você. Nessa noite eu quero profetizar algo novo na tua vida. Algo novo que tu tem perdido, que ele Bartimeu. Se prepara, porque o novo de Deus começa hoje. Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem prega. Deixa eu ver quem adora. Porque enquanto tu dá glória a Deus aqui, ele está visitando a tua casa. Enquanto você dá glória a Deus aqui, ele está visitando a tua família, ele está visitando a tua vizinhança. Se você recebe essa palavra, pelo amor de Deus, através do meu filho, porque Deus marcou e vai fazer um milagre na tua vida. Bartimeu era cego. Quando ele falou o que é que está acontecendo aqui, alguém resumiu? Irmão, eu aprendo uma coisa: a fé, ela é cega, mas ela não é Como surda. A fé, ela é cega, mas a fé não é Surda. A Bíblia diz assim, Hebreu: a fé é o filho das coisas que não se vê, mas das que se espera. Aleluia. Aleluia. Aí vem Paulo escrevendo aos Romanos assim, que de sorte a fé pelo Ouvir a palavra de Deus. Quando o Bartimeu entendeu isso aqui, ele não perdeu a oportunidade. Ele começou a clamar, sabe por quê? Porque no momento que ele está clamando ali, ele entendeu que um milagre acontece. Porque você tem essa noite, através do teu clamor, Deus não importa a teu favor. Através do teu clamor, ele vai fazer o sobrenatural do favor. Através do teu clamor, vai acontecer batismo com o Espírito Santo, vai acontecer libertação. Deixa eu ver nessa noite quem recebe essa palavra. Escute, meu Deus, Deus amado. eu lembro, irmão,
Eu trabalhava no hospital. Deus. Era de costume a gente fazer ronda em todos os andares. Aí, irmã Solange, quando eu passei, eu vi uma mãe na porta da enfermaria. A criança dela estava faltando fôlego. Meu Deus. A criança estava a poucos minutos e a óbito. Quando eu olhei a situação daquela mãe ali, aquela mãe estava olhando para a porta do hospital e disse: Senhor, o Senhor disse que meu filho iria ser pregador. Senhor, eu não aceito o Espírito vosso lá do meu filho. Senhor, sobre meu filho há uma promessa tua na vida dele. Sabe por quê? Porque, irmão, naquele momento que aquela mãe clamou, eu passei depois de 1 hora, eu pude ver a mãe com os seus filhos no braço. Eu quero dizer nessa noite aqui, levante a mão. O diabo, o teu filho, não foi feito para morrer na mão do diabo. Sabe por quê? Porque sobre a tua casa, porque sobre o teu lar, há uma promessa de Deus. Entendeu? Levanta a mão para lá. Sobre a tua residência, Deus, Ele vai cumprir com a sua promessa. Deixa eu ver quem recebe nessa noite. Adora a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Escute. Deus Quando maravilhoso. Ele clama, oh Deus. Aleluia. Ele começou a clamar em alta voz. Alguém olhou para o céu, meu pastor? Disse: cala a tua boca, porque ele não vai te ouvir. Eu sei que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de adorar porque alguém pode falar. Meu Deus. Eu sei que às vezes você tem vontade de adorar porque alguém vai falar. Meu Deus. Mas você tem que entender uma coisa: você não veio aqui adorar o homem. Porque no capítulo 4 diz assim: que Deus tem busca de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Se tem verdadeiro é porque o falso existe. Mas aqui nessa noite, a vergonha do diabo aqui, eu estou pregando para verdadeiros adoradores. Ele clama. Ele começa então a ouvir dizendo: Jesus, filho de Davi. muita gente. Justamente Jesus começou a ouvir o céu. Olha aí. Sabe por quê? Meu Deus. Porque Jesus conhece a minha coração. Jesus conhece o seu clamor. Aleluia. Jesus conhece quantas lágrimas você tem derramado na madrugada. Às vezes Jesus sabe o que você tem enfrentado. Aí quando Jesus está aproximando a porta de Jericó, observe o texto. Jesus estava próximo de Jericó. Aí o cego começa a gritar. As pessoas impedem ele de gritar. Ele permaneceu gritando. Aleluia. Porque ele entendeu que vai fazer o milagre na vida dele não é o homem. Aleluia. Fazer o milagre na vida dele é o próprio Jesus. Deixa quem quiser falar de teu respeito, deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser fazer grupinho no WhatsApp para falar em você, porque a tua adoração não é para o homem, a tua adoração é para Deus, para Deus. Se você adora a Deus, você está no lugar. Escute. Ele começou a clamar. Quando ele clama, as mesmas pessoas que disseram: é Jesus filho de Davi, aqueles que resolveram interromper de ele receber a cura. O que eu quero entender nessa noite, baseado nesse texto de Bartimeu para o tanque, é porque você vai ver que aqui é lugares que existe dificuldade. É Deus. Aqui está apresentando para nós que existe ambientes que sempre vai ter limitação. Meu Deus. Meu Deus. Porque é um lugar que estava tendo muita disputa. Meu Deus. Sabe qual é a diferença do tanque para esse lugar aqui? Porque Bartimeu, ele não se preocupou com o que ia falar. Aleluia. Ele não se preocupou. Ele teve convicção que seu milagre ia acontecer. Aí quando ele clama, Jesus ouviu e falou: quem é esse que está me gritando em alta? Quem sabe alguém nas nos bastidores disse: ô mestre, Aleluia. esse aí é Bartimeu. Esse aí é o filho de Timeu. Quem sabe alguém na tua história disse: esse aí foi aquele que perdeu as vistas. É aquele que teve a sua história destruída. É aquele que está mendigando. É aquele que carrega a capa. Irmão, as mesmas pessoas que o rejeitou ele de clamar,
foi a mesma que teve que trazer Aleluia! na presença de Jesus. Aleluia! Sabe o que eu entendo aqui nessa noite? Glória a Deus! Às vezes Deus, Meu Deus! Ele permite certa humilhação. Meu Deus! Às vezes Deus, Ele permite certa rejeitação. Às vezes tem pessoas que vão te ignorar. Tem pessoas que vão te jogar no mundo. Às vezes você pergunta, Senhor, mas você não fez a promessa? É aquele momento que Deus, Ele vai no seu coração. Calma, meu filho. Aleluia. É aquele momento que Deus, Ele vai esperar o momento certo para a promessa se cumprir na tua vida. Aleluia. Porque qual era a promessa de Bartimeu? Ele queria enxergar. Se ele queria enxergar, porque um dia enxergou. Aleluia. Aí Jesus chama aquele homem. Quando traz Bartimeu, a Bíblia diz que trouxeram ele na presença de Jesus. Jesus queria ouvir da boca de Bartimeu. Jesus falou: o que queres que eu Te faça. Quando ele falou, Jesus falou o que quer que eu te faça, a primeira atitude que Bartimeu teve de enxergar até a presença, ele teve que largar a sua Capa. porque às vezes você vai rejeitar algumas coisas Eita, glória! para receber o milagre de Deus. Olha aí. Porque ele teve que largar a capa. Quando ele larga a capa aqui, é como se Bartimeu está dizendo: dessa capa eu não uso mais. Aleluia. Olha aí! Meu Deus. Com essa capa aqui eu não me indico mais. Aleluia. Quando trouxeram na presença de Jesus, ele falou: Senhor, eu quero Enxergar. Senhor, eu quero Enxergar. Quando Jesus começou a restaurar a visão de Bartimeu, as mesmas pessoas que rejeitou, Meu Deus. teve que glorificar, Aleluia. teve que exaltar, teve que adorar. Sabe por quê? Porque assim, não importa o tamanho da tua humilhação, mas quando chegar a exaltação de Deus na tua vida, aqueles que te humilharam vai ter que ver que verdadeiramente Deus faz algo sobrenatural. Pois hoje eu fico de pé ali para agora. Deixa eu ver nessa noite quem entendeu. Se prepara nessa noite, porque tem algo de excelência de Deus para a tua história. Deixa eu ver quem pega essa palavra nessa noite. Deixa eu ver quem recebe essa palavra nesta noite. Se você recebe nesta noite, eu já convido a você a adorar Ele. Glória a Deus. Porque entenda que o cego estava lá, Aleluia. o paralítico estava lá, o coxo estava lá esperando o movimento das. Dadas. Irmãos, tem momento que, como eu falei, Deus manda o anjo. Mas tem momento que Deus vai dizer: hoje não é o anjo que vai lá. Mesmo. Hoje sou eu. Aleluia. Cadê a gente já entendeu aqui nessa noite? Aleluia. Quando Jesus olhou para o paralítico, ele queria ouvir o paralítico. Ele olhou e disse: você quer ser curado? Ele começou a lamentar o que estava acontecendo naquele ambiente. Às vezes, irmão, para Deus mexer na nossa estrutura, é necessário Deus falar, mexer um pouco no nosso pensamento. Por quê? Porque primeiro Deus fala, ele fala no nosso pensamento para mexer com a nossa estrutura. Por quê? Porque quando você vê esse paralítico aqui, é de costume, pastor. Toda vez na Bíblia, quando se trata de paralítico, você sempre vai ver o paralítico deitado em uma cama. Algumas traduções vão falar maca. Leito. Algumas traduções vão falar leito. Sim ou não? Sim. Esse homem estava sentado ali. Ele não tinha ajuda de ninguém para ajudar a sair daquele lugar. A Bíblia diz que quando Jesus falou: homem, levanta-te. Quando Jesus falou: levanta-te, aquilo entrou na mente dele. Ele entendeu que era necessário levantar. Por quê? Porque quando o anjo descia, observe que o anjo tinha que mover as Águas. mas Jesus não. Jesus só libera uma palavra. Quando aquela palavra entrou na mente do paralítico, aquele homem que tinha dificuldade de locomoção, naquele momento que ele entendeu, eu comecei a receber a cura e foi curado. Quando aquele homem foi curado,
Observe que fora do tanque estava acontecendo uma festa. Aquela festa ali, o texto não diz a qual festa. Segundo Max Lucado, o grande escritor, ele disse que a festa que estava acontecendo, a festa do tabernáculo. Observe que quando Jesus falou, levanta-te e anda, certamente se aquele homem chegasse na festa, ninguém iria reconhecer. Meu Deus. Quando Jesus olhou para aquele homem e disse, levanta-te, a segunda coisa que Jesus disse aqui, levanta-te, toma teu leito e anda. Levanta-te, toma teu leito e anda. Sabe por quê? Porque aquele leito ali ia servir de testemunho. Meu Deus, olha aí. A pergunta era, quem era você antes de conhecer Jesus? Meu Deus, aleluia. Quantas pessoas com o seu testemunho aceitou Jesus? Olha aí. Quantas pessoas olhavam você lá fora? Quando vê você hoje, quantas pessoas falam, eu quero ser crente igual a mim? Meu Deus. Eu quero ser crente como o Robertano. Eu quero ser crente que nem o pastor. Quantas pessoas se baseiam no seu testemunho? Olha aí. Olha aí. Eu sei que na caminhada sempre tem aquela dificuldade. Eu sei que às vezes tem pessoas que duvidam realmente se você vai permanecer na presença. É assim ou não é? É. As pessoas têm gente que vacia falando que agora é evangelho. Eu quero ver se ela vai resistir o carnaval. Aí sabe o que acontece? Aleluia. Passa o carnaval, você está na igreja. Passa, aí ele olha o São João, ele não vai aguentar a festa. Passou o carnaval, passou o São João, passou o Natal e você permanece firme e forte. Sabe por quê? Porque você está lembrando da onde Jesus te tirou. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ele: Deus, Ele escolheu você para confundir a mente de muitos. Diga para ele sobre a tua vida, sobre a tua história. Deus, Ele vai cumprir a promessa. Se ele está com o cara que já recebeu, não precisa nem levantar da glória, você já recebeu a palavra para a sua história. Por quê? Eu creio, Jesus. Quando falou com ele, levanta-te e anda, leve teu leito, esse homem tem que sair com o leito. Mas alguém poderia perguntar, mas pregador, para aquele que é leito, se ele já recebeu a cura? Irmão, o leito aqui servia como um testemunho. O leito aqui ia ser as pessoas entenderem de onde Jesus havia tirado. Aí os religiosos, quando viu um homem na festa carregando aquilo, não entendeu. Será que aqueles homens começaram a avaliar aquele paralítico e disseram, não estou vendo nada? E por que esse homem está carregando esse leito? Aí os religiosos começaram a olhar e disseram assim, por que você está carregando esse leito? O homem não tinha conhecimento que era Jesus. Quando ele ouviu aquela palavra, a Bíblia diz que quando o homem olhou para aquele judeu e falou assim, foi aquele Meu Deus. que olhou para mim Aleluia. e disse, levanta, toma teu leito e anda. Ou seja, ele estava dizendo, foi aquele que me olhou há 38 anos e liberou a palavra e anda. Em outras palavras, dizendo, foi aquele que olhou para mim rejeitado e diz, levanta-te e anda. Sabe por quê? Porque muitos não entendem o que era você no tempo passado, mas quando vê a provisão de Deus na tua vida, vai entender que realmente Deus faz algo sobrenatural nesta noite. Eu vim nessa noite profetizar aqui na Pela Vaz. Se você tem uma levantada para receber, eu quero profetizar. Nessa noite, aquilo que está fechado ao teu favor, Deus te trouxe aqui para você entender que Ele vai fazer algo inexplicável acontecer na tua história a partir de hoje. Deixa eu ver quem recebe essa palavra. Deixa eu ver quem tem essa palavra. Deixa eu ver quem recebe. Se você recebe, fica de pé adorando a Deus nesta noite. Escute. Eu quero orar pela sua vida hoje, você se encontra fraco. Aleluia. Você que está desanimado. Porque, irmão, quando o paralítico ouviu aquela palavra,
Que disseram para ele, levanta, quando olhar para ele descarregar o leite, ele poder desanimar, deixar o leite no canto e curtir a festa. Eles não estavam nem com comentário, ele começou a entender uma coisa, ele começou, foi aquele que olhou para mim e diz, levanta-te. Quando ele falou isso é o texto, Jesus encontrou ele no tempo de, para que não suceda coisa pior, vai, não peque, porque o pecado era visto como enfermidade. Então Jesus falou assim, vai, não peque, mas para que não suceda coisa pior. Eu quero orar para a sua vida nesta noite. Feche teus olhos. Aleluia. Comece a clamar a Deus aí. Sim, Jesus. Esqueça os problemas, tira as dificuldades. Espírito Santo. Comece a exaltar a Deus aí nesta noite. Sim, Senhor, maravilhoso, Você está na casa do Pai, você grandioso, tem Deus. que adorar. Meu Deus. Se eu fosse você, já começava a glorificar a Deus nesta noite. Santo, Santo é o Porque Senhor. quando você clama, irmão, cadeias são quebradas. Maravilhoso, Deus, Porque quando você glorioso. clama nesta noite, Deus ele vai fazer o Espírito milagre. Santo, na verdade, Porque eu quando creio. você clama a Deus nesta noite, Aleluia. aquela porta que está fechada, Deus vai Eu abrir. creio, meu Deus. Abre a boca nesta noite agora. Sim, meu Deus. Eu quero ver a igreja clamar. Aleluia. Eu quero ver a igreja clamar nesta noite. Santo nome, Senhor. Abre a boca, começa a clamar. Começa nesta noite a derramar na presença de Deus. Começa com Ele. Você já começou com tanta gente hoje, mas nesta noite Deus marcou encontro com você. Para você ter um particular com Jesus. Começa a clamar. Repreender no Senhor. Abre a boca. Jesus. Abre a boca. Abre a boca nesta noite. Pai, no nome de Jesus. Abre a boca. Senhor, vai cuidar. Cara, eu quero ouvir o clamor dessa noite da igreja. Em nome de Cadê o povo hoje que é batizado com o Espírito Santo? Jesus. Começa a falar em língua nesta noite. Jesus. Você nessa noite que está com vontade de chorar, começa a chorar na presença de Deus. Começa a exaltar Deus. Começa a se derramar nessa noite. Lavando graça, lavando resta. Ele nessa noite está aqui. Ele nessa noite está desfazendo o mal que é pavor. Aquela bruxaria que foi lançada na tua vida essa noite vai ser desfeita. Porque Deus tem busca de verdadeiras pessoas que creem nele. Livro de Jeremias 33 diz: clama a mim, respondei, chega no Senhor grande. Nessa noite Deus tem algo de excelência. Eu vou começar lá pela tua vida aqui nesta noite. Pai, no nome santo. Trabalha, Senhor, na vida das pessoas. Meu Senhor. Vai Oh, Deus começa a mudar a vida de cada irmão aqui nesta noite. Senhor, vai dando nojo. Deus começa a operar teu poder nesta noite. Passeia nesse lugar, Senhor. Passeia nesse lugar, Senhor. Deus, pessoas que estão aqui nessa noite, Faz o teu que milagre. tem vontade de desistir, Senhor, que o Senhor possa dar sustento nessa noite. Pessoas que dizem, Senhor, não vou mais naquela igreja, que as pessoas possam ter ânimo de estar na tua presença buscando, Senhor. Porque o Senhor conhece o coração de cada um aqui nesta noite. Se você recebe, Espírito Santo. glorifica o nome de Jesus aí nessa noite. Aleluia, Jesus. É no santo nome amado de Jesus Cristo. Tem alguém aí? Aleluia. Alguém que não fez Louvado aliança? seja Deus. Alguém que está afastado? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem conhecimento de cada um dos olhos assim. Eu quero orar pela sua vida, você que está afastado. Aqueles que aceitaram Jesus, levanta a mão. Aleluia. Meu rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Não? Posso orar por você? Aleluia. A Morena lá no fundo, já é evangélica? Glória a Deus.